Fala galera, ótimo domingo a todos, quem está falando aqui é o Bruno. Vamos lá, vamos começar aqui um cenário dos principais ativos que eu considero importantes para quem é day trader aqui no Brasil, opera basicamente mini índice ou mini dólar, certo? Com bastante liquidez. Eu vou falar aqui para vocês sobre o dólar, sobre o índice, sobre Petrobras e sobre Itaú. Talvez eu passe também no fundo de índice, nosso principal fundo de índice, o BOVA11, sim, obviamente, o principal fundo de índice, sem taxa de administração. Certo? Vamos começar pelo dólar, então. Esse aqui, nosso contrato do dólar consolidado. Vou usar o TradingView, mais fácil para a gente ir mudando aqui de ativo, né? O que eu imagino? A gente vai ter que começar lá no semanal, para que eu possa dar um panorama macro para vocês da região onde o preço está no momento. Então, na minha análise, eu coloquei até em negrito aí para vocês, branco, né? Negrito branco. Na minha análise, eu tenho que o dólar ele completou nesta semana uma faixa de preço. Quem gosta de Fibonacci e quem consumiu o Fibonacci Trading 1.0, por exemplo, vai identificar a faixa de preço que o dólar acaba de atingir nessa semana. Porém, no candle semanal não tem muita reação vendedora não, certo? Então não é para se animar. Mas eu acho que um mínimo a se esperar para essa semana, certo? Para essa semaninha aqui, o mínimo a se esperar é que esse doji da sexta-feira seja um cara a ser combatido pelos vendedores. Então, mesmo que rompa aqui alguns pontos, não acredito que a gente vá andar como foi a carruagem na semana passada. Não acho. Eu acho que a partir desse ponto aqui a gente vai começar a ter um movimento mais parecido com isso aqui. Então tivemos consolidação, estouramos para cima, mais uma consolidação aqui em cima, eu aguardo. Certo? Então é esse o cenário para o dólar que eu imagino. Certo? E aqui eu já tracei para vocês no intraday, se a gente pôr no gráfico 30 minutos, um gráfico que eu gosto bastante, já tracei no intraday alguns alvos aqui para queda. Então nós temos o 8,5, depois o 6,5, certo? E aí realmente se for uma queda um pouco mais acentuada, for uma semana extremamente vendedora para o dólar, eu vou fazer novos estudos para vocês. Mas para segunda-feira, para terça, segundo a volatilidade que nós temos tido aqui no dólar, eu observaria pontos de compra, se você só quer comprar esses dois, e vendas a gente pode trabalhar mais no intraday ainda. A gente tem que entrar no 15 minutos para tentar pegar um fluxo comprador, algo se movimentando assim, segurou aqui, certo? Vamos imaginar que abra com gap de alta, dê mais uma em amarelo aqui, mais uma dessa, e a gente pode até romper, certo? Usar a ferramenta de FIBA aqui, um fluxo desse, a partir desse fundo vai lá para o 41335, ou a partir desse 4139, ou seja, vamos seguindo. Eu acho que esses últimos fluxos de compra são interessantes para se seguir, certo? Por quê? Porque eu acho que essa região aqui de cima é uma região final de curso, pelo menos o final de curso no que tange a semana que vai entrar. Então, quando invadir aqui, para quem está comprado, o risco está muito ruim, certo? Porém, para quem está vendido, o risco já é nas máximas que se fizerem ali. E vai tentando, com risco curto, ter um ganho grande, certo? Então, esse é o cenário para o dólar. Vamos falar um pouco agora do índice. O índice, o cenário já é um pouco diferente. O índice já é muito mais brigado, muito mais lateral, consolidado do que a tendência do dólar. Então o índice nós fizemos um movimento muito interessante semana passada, que foi essa big pernada aqui, com um rompimento falso clássico aqui, certo? E na retração, para quem me acompanha aqui no canal, também pôde perceber que a gente parou no ABCD alternado aqui. Não digo precisamente, mas com uma certa precisão. Foi bem legal. Só que o problema é que quando paramos, estava no final do pregão, e depois no pregão seguinte a gente já abre no alvo de venda. Quem acompanhou aqui minha live
viu que eu vendi algumas vezes aqui para só no final do dia dar algum tipo de retorno à venda. Enfim, foi lá. E eu tinha o alvo no 540 e foi mais do que o 540, o que acende um pouco a lanterninha aqui. Bom, fechamos o gap? Sim, fechamos. Mas esse fluxo aqui eu já não sei se foi verdadeiro. Eu não sei se eu confio nesses caras que compraram aqui, certo? Acho que é muito mais provável a gente ter algo assim, certo? Então o índice, qualquer ponto abaixo do 210, para mim é venda. Para ser compra eu tenho que subir muito além do 210 e aqui eu vou tentar usar o 210 como ponto de compra, essa região aqui como ponto de compra, mas primeiro o preço tem que realmente ultrapassar o 210, tá? Então essa é uma visão, eu comecei pelo intraday no índice, né? Os estudos aqui são simplesmente os estudos do último topo. Então nós temos aqui um ABCD e temos o ABCD alternado, foi aonde segurou o preço. E para quem gosta de Fibonacci, acompanhem a live que eu expliquei para vocês o ponto que nós tínhamos aqui, né, que é basicamente o 25, certo? Fizemos um B em 50, né, dessa estrutura já maior, né? Então descemos 50%, quase beijamos no profit, não sei porquê, mas chegamos no menos 102,8 aqui, né? E aí voltamos para a região do 25 e é nela que a gente deve tretar, certo? Para quê? Para continuar a pernada de baixo. O meu feeling, né, o meu viés para segunda-feira vai depender muito da abertura, né? Abertura abaixo do 25, abaixo do 210, opa, beleza, vamos tentar ver gatilhos de venda. Qual alvo? Meu primeiro alvo continua sendo o 540, né? E o segundo alvo aqui, o 35, 76,35. E o terceiro bonito alvo seria aqui no 250, região dos 400, né? Que aí formaria até um padrão harmônico para quem gosta, chamado Gartley aqui, certo? Um padrão bem bom para se operar, porque o risco está conhecido aqui e o nosso alvo pode ser um alvo desse tamanho aqui, sem problema nenhum. O índice é prodígio em fazer isso, né? E se eu quiser comprar, galera, eu somente compro o índice caso ele faça um movimento ou abra próximo desta região aqui, entre os 490 e os 540. Então vamos supor que o índice abriu aqui, ó, estável, e eu não quis vender. Caso ele desça aqui no 540, eu vou procurar operar algo assim, ó. Bom, acreditando que a gente está subindo. Tá legal? Se ele abrir já próximo do 540, mesma coisa. Se ele abrir quedinha aqui, eu vou tentar comprar no 540. Se ele abrir abaixo do 540 já, aí não tem compra no 540, a não ser que ele faça algum movimento assim e aí volte para a gente tentar escalpelar um ABCD, certo? Então realmente essa faixa onde o preço fechou é muito importante, certo? Na base aqui eu quero comprar, na extremidade alta eu quero vender, mas confesso que 1, 2, 3, 4 tem mais probabilidade de se romper o 210. Então o cenário perfeito para mim, se ele abre em queda, todo mundo acha que vai cair, a gente compra aqui e tenta levar até o 210 parcial, e depois, se a gente encarar uma tendência, a gente vai pegar aqui esse movimento, certo? Que nos dá um alvo, lá no 500, certo? Então pode ser uma ótima oportunidade, né? Após o Gartley no intraday, que nós fizemos aqui, eu não operei, eu operei vendido, mas quem queria comprar com gap e tudo mais, pode ter usado aqui padrões harmônicos. E agora a gente segue aí a tendência suposta de retomada da alta. Tá legal? Eu tenho um ponto no 870 como alvo final para essa alta, e depois somente nos 520, mas aí é talvez para
para uma outro, não em um dia de pregão que a gente ande tudo isso. Acho que a gente não vai andar tudo isso. Então, novamente, a região onde fechamos, tensa, porém, ponto e ponto. Vamos ver o que o preço vai aprontar. Eu vou deixar anotadinho aqui 490 para a gente ficar de olho. Certo? Indo agora para os papéis. Petrobras. Petrobras, eu tenho que ir lá para o diário para tentar explicar para vocês. Petrobras tem dois movimentos que eu espero que ela faça e deixe aí o índice um pouco mais previsível. Petrobras, se abrir aqui em alta, eu tenho 18,74 aqui, para que ela faça o mesmo movimento que ela fez aqui, ó. Certo? Então, vou traçar aqui mais bonitinho. Descemos, fizemos uma pernada. Essa pernada, se ela se repetir aqui, a gente vai continuar a tendência. Certo? Então, 18,74 é um bom ponto. Até coloquei aqui um alarme. Porque se bater ali, vai me indicar uma possível venda no índice, que a Petrobras puxa bastante. Certo? E aí eu tenho um alvo aqui entre 17,03 e 17,04 para petroleira, desculpa. Se a gente for manter esse fundo aqui até as eleições, digamos assim, a gente tem aqui 1, 2 e 3 e temos o A, B, C, D nessa região interessante, bem como esse simetria se repetindo aqui, certo? Então bastante informação técnica para se acreditar que região dos 17 pode fazer com que o preço dê uma balançada e talvez até uma nova subida, certo? E aí é uma subida do diário, na minha opinião, pegaríamos algo assim, certo? Escolher aqui um fluxo para se subir a partir daquele ponto. Se abrirmos com gap realmente acima dos 18,90, por exemplo, 19,72 é o meu alvo para essa venda, para essa compra, perdão. E aí, deixa eu até corrigir aqui, é 72. E eu ponho um alarme aqui também, dizendo possível venda índice. Como eu opero o índice no day trade, tudo é mais ou menos ligado ao índice. Então essa é a minha análise para a Petrobras. Vamos ao Itaú. Itaú está muito mais próximo que a Petrobras do alvo de queda, o que é tenso, né? Deixa o mercado, um está caindo, um grande papel está caindo, o outro está querendo subir. Então, ó, o Itaú tem a nossa resistência conhecida, 14,89, e aqui ele pode completar na segunda um ABCD de queda a partir do gap e já vai se encontrar com uma resistência no 40,94. Então 40,94 é uma região interessante, certo? Por quê? É uma confluência do ABCD, primeiro de alta, junto com o ABCD de continuação aqui, ó. Certo? Então 40,94, 43,89, ambos aí bem marcadinhos e com já os alarmes. Certo, galera? Eu fico por aqui, né? Já vou estar postando um vídeo sobre as lives, sobre algumas regras que eu vou estar criando. Não tem muita regra, né? Mas só para falar para vocês os horários que eu vou estar fazendo minha live. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom domingão. Fala, trader. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar avaliando aqui do Vilinada, bem como curta e compartilhe. Sempre muito importante. Vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem. Sempre nos dá uma força para continuar essa jornada do Vilinada. Nos vemos então no próximo vídeo.